eleições para o governo de São Paulo. A gente não tem uma pesquisa fresquinha, certamente São Paulo a gente vai trazer várias vezes aqui, porque é o maior estado do país, né? É o 5º maior colégio eleitoral do Brasil. Tá certo isso? Não, o maior, é o maior, né? Maior colégio. Maior colégio eleitoral do país, né? E nas últimas eleições, 55% dos votos, né, foram para o Bolsonaro. O Lula teve 44,7% dos votos, né? No Senado, o estado é representado pelo astronauta Marcos Pontes, do PL, e por Giordano, era do MDB. O Giordano, ninguém sabe quem é, porque na verdade ele era suplente do Major Olímpio, que faleceu de Covid, e o Giordano assumiu a cadeira, mas passou em branco. Se passar na minha frente, eu não sei nem quem é. E a Mara Gabrilli, que é do PSD, que é quem vai disputar as eleições, né? Tanto a Mara Gabrilli quanto o Giordano. Nós vamos conhecer o Giordano na campanha. Será que ele é candidato? Nas próximas eleições, os paulistas vão eleger 2 senadores. Na semana passada, a Paraná Pesquisas divulgou novos cenários para o governo de São Paulo, com Tarcísio vencendo o ministro da Economia do governo Lula, Fernando Haddad, já no primeiro turno. Tem uma peculiaridade interessante da eleição de São Paulo, Bruno, que ninguém quer concorrer com o Tarcísio, né? O Haddad diz que não é candidato, o Alckmin diz que vai voltar para Pindamonhangaba, se não for o vice do Lula, e a Simone Tebet também está assim escondida embaixo da cadeira, porque, né, o máximo que ela deve ter feito em São Paulo deve ter sido passear ali na Avenida Paulista. Ela não é de São Paulo, estão tirando ela ali do colete, né, para poder ser candidata. Tem um empolgado, que é o Márcio França. O Márcio França não para, saiu pesquisa e fala, estou liderando, quando não tem Tarcísio. É eternamente um candidato, né? O Márcio França é o nosso Levi Fidelix, está sempre ali marcando presença, mas é bom de saída, como é que é? É ruim de chegada. Vamos dar uma olhadinha aqui nos números que estão no telão, Bruno. Vou deixar para você, para não ficar de costas. Andrés, a gente, olhando o cenário, né, são 51% dos eleitores na pesquisa estimulada votando já no Tarcísio de Freitas, contra 28% aí no Fernando Haddad, né, 27,7%, arredonda 28%. E depois os nanicos, né, o Kim Kataguiri, do Missão, o Paulo Serra, do PSDB, que governou o estado por tantos anos, né? E o Felipe Dávila saindo pelo Novo, né? O Paulo Serra foi prefeito de Santo André, uma cidade importante da Grande São Paulo. Felipe Dávila já foi candidato, inclusive, à presidência da República, né, em eleições anteriores, né? Mas você vê aqui uma concentração total de voto, mais de 50% já na estimulada, em cima do governador Tarcísio. É, né? Possível que ele ganhe no primeiro turno, Bruno? É isso que a campanha dele já está trabalhando. O cenário é de vitória em primeiro turno. O cenário é de vitória em primeiro turno. Seria algo inédito, né? Não, na eleição passada teve segundo turno em São Paulo e na eleição retrasada teve segundo turno. Lá para trás foi quase todo mundo em primeiro turno. O Alckmin ganhou o primeiro turno, o Serra ganhou o primeiro turno. Na reeleição. Foi. O Alckmin ganha, recapitulando aqui para o pessoal lembrar, 98 tem uma eleição duríssima, que é Covas vindo para a reeleição contra Maluf. Nessa eleição, Covas ganha no segundo turno, Covas vai em segundo para o segundo turno, quase que a Marta Suplicy passa ali, mas aí ele consegue ir para o segundo turno e ganha a eleição do Paulo Maluf, que tinha uma rejeição muito alta à época. Daí, em 2002, o Geraldo Alckmin é o candidato, já sentado na cadeira, inclusive, porque tinha falecido o Mário Covas e ele era governador à época, ganha em primeiro turno. Em 2006, o Serra é o candidato da sucessão do Geraldo Alckmin e ganha em primeiro turno. Em 2010, o Geraldo Alckmin volta candidato e ganha em primeiro turno. Em 2014, se reelege em primeiro turno. E daí em 2018 que a gente vai ter uma eleição já mais dura, que é quando o João Dória é o candidato do PSDB. Daí você tem um segundo turno muito apertado entre Márcio França, que estava sentado na cadeira de governador, contra o João Dória, e daí o João Dória ganha por 52-48, uma eleição duríssima. Coisa apertada, o Dória é especialista, né? O pessoal bolsonarista apelidou o Dória de calça apertada, e isso pegou e ele não conseguiu, né, reverter essa peixe, isso ajudou a tirar votos. Quais são os pontos fortes do Tarcísio? Por que ele é tão bem posicionado assim nas pesquisas, Bruno? Olha, eu acho que são 2 pontos que são interessantes a gente ver, principalmente qualitativamente, né? Se tem um problema hoje em São Paulo que todo mundo é unânime em dizer, é que a segurança pública em São Paulo está problemática. Isso é um fato.
Mas existe uma imagem de que o governador Tarcísio colocou a polícia para trabalhar. Essa é uma sensação. Então, por mais que você veja, as pessoas reclamam da segurança pública, há uma ideia de que o governador colocou a polícia para trabalhar, e isso pode ser, talvez, expressado principalmente nos confrontos que se teve da Polícia Militar do Estado de São Paulo contra o PCC, a principal organização criminosa do Estado. Então, esse enfrentamento, teve aquela chacina no Guarujá, teve vários confrontos aí que acabaram dando essa sensação. E, de fato, há muito policiamento nas ruas. Você vê a Polícia Militar nas ruas em São Paulo. A outra coisa que a gente percebe é que o Tarcísio é visto como alguém técnico, né? Alguém que foge da esfera da política. Ele é visto como alguém que tem uma característica de ser alguém mais neutro e que tem conhecimento de causa sobre o que faz. É como estão dizendo sobre ele, seria um CEO, né, de uma empresa. CEO de uma empresa, essa é a ideia. Então, quem que disse isso? Foi a mulher do Tarcísio, Foi, né? A própria mulher dele, né, que vendeu essa imagem, daí deu uma confusão porque a Michele Bolsonaro curtiu, e daí... Até perguntei, ele sabia que a mulher havia postado essa informação? E aí a resposta foi... ficou essa... Mas essa pecha de CEO é algo que as pesquisas mostram que o eleitor está buscando isso? E que agrada São Paulo. Isso agrada São Paulo, principalmente porque, vamos lá, o João Dória é o quê? O João Dória era um CEO. O problema do João Dória é que foi se criando uma antipatia pela figura dele. Porque mudou de lado também, né? A mudança de lado, a questão da Covid, o enfrentamento dele contra o Bolsonaro aberto, tudo isso fez com que ele fosse pegando uma parte da população pegou uma ojeriza ao João Dória, que não condiz com a aprovação do seu governo. O governo era até bem avaliado. Tanto que o Rodrigo Garcia, quando assume o governo do Estado, quando o Dória sai, o Rodrigo assume, muita gente dizia, não, o Garcia vai ganhar essa eleição porque vai na esteira da popularidade do governo, não do João Dória. Né? Mas isso acabou não acontecendo, ele nem para o segundo turno foi, né? Quando surgiu uma figura de alguém que representava o que os paulistas queriam, que é o Tarcísio. Talvez o Tarcísio seja uma mistura de duas figuras muito importantes para São Paulo. Uma, o CEO João Dória, aquele cara dinâmico, técnico, que tem conhecimento, e uma certa sobriedade que era visto no Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin era tido como... Eu tenho um amigo, o Renato Dorgan, que é sócio da Travessia Pesquisas. O Renato Dorgan sempre usava uma expressão, falava, ele é o padre jesuíta, né? O cara que fundou São Paulo, ele era a figura do padre jesuíta. E, de fato, isso pegava no interior de São Paulo, né? Você tinha essa conexão dele com São Paulo. Hoje, talvez a figura da traição, de ter mudado de lado, seja um grande problema pro Geraldo Alckmin. Mas entre os candidatos aí do outro lado da rua do Tarcísio, o Alckmin ainda é um nome mais competitivo, né, Bruno? Eu ainda acredito, Andresa. Primeiro, eu acho que nenhum deles tem possibilidade de vitória. A não ser que aconteça alguma catástrofe daqui até lá. Mas a preço de hoje, acho que o Tarcísio... Passa uma escola de samba, alguma coisa que mude o jogo. Mas eu ainda acho que pro projeto do PT, que é se afirmar em São Paulo, mais do que ganhar a eleição, porque sabe da dificuldade, eu acho que o Fernando Haddad cumpre melhor essa função do que o Geraldo Alckmin. Acho que o Geraldo Alckmin pode ter muito desgaste durante o processo eleitoral e reduzir de tamanho. Hoje tem muito recall, tem muito conhecimento da época que ele foi governador, mas quando ele for visto candidato do Lula em São Paulo, capaz que muitos apoiadores, principalmente os mais velhos, que votam nele pela lembrança lá de trás, que se afastem do Geraldo Alckmin e ele perca votos nesse processo. Eu acho que o Fernando Haddad cumpre melhor essa função numa linha afirmativa, né? Você vê que São Paulo é um problema para o Lula, que de todos os grandes carnavais do Brasil foi o único que ele não apareceu. É um problema ainda, porque não se tem defesa, precisa de alguém afirmativo. E talvez essa figura seja a do Fernando Haddad, com todas as limitações que ele tem. Feliz um estado que pode ter dois candidatos, né, desse tamanho, tanto Haddad quanto Tarcísio, que são duas pessoas bastante preparadas e certamente seria uma eleição com bastante debate sobre o país, né, Bruno? Eu converso bastante com os dois e eles realmente têm uma formação intelectual bastante importante, né, para se assumir esses cargos de CEO
É claro que a experiência política também conta, mas seria realmente um debate de alto nível. Não é o que a gente viu aí na eleição para a Prefeitura de São Paulo, de voar a cadeira, aquela baixaria, né, que a gente tem acompanhado em tantas campanhas. Acho que o país merecia, né, pessoas que têm conteúdo para poder discutir o país, independentemente do que tipo de política eles defendem para o país, né? Ganha o eleitor quando o debate é de alto nível, né? Seria um reencontro da eleição passada, quando os dois se enfrentaram no segundo turno, e foi uma eleição, de fato, muito tranquila, né? Não se teve nenhum dado de, um foi muito agressivo com o outro, não, muito questão de posicionamentos, o Bolsonaro contra Lula, aquela coisa toda. E se você pegar o resultado da eleição para governador de São Paulo, é basicamente o resultado da eleição para presidente no estado de São Paulo. Bolsonaro teve 55%, Tarcísio teve 56%, Lula teve 45% e o Haddad 44%. Ou seja, basicamente se repetiu o voto nacional no voto estadual. É uma chance de se enfrentarem de novo e fazer um balanço se de fato o Tarcísio está sendo um bom governador ou se é hora de substituí-lo por um candidato que estava na eleição passada também como opção para o eleitor. Exatamente. Vamos ver, o Haddad está resistindo, o Alckmin também, como a gente já colocou, e não se sabe, né, se a esquerda vai ter um representante que não seja o Márcio França nas eleições para o governo de São Paulo. Então tudo indica que ali, né, eu já poderia apostar também aqui. No cenário que está hoje, vai dar primeiro turno ali para o Tarcísio, né? Já está bastante consolidado. Vamos ver, né, se essa questão da escola de samba pode mudar todo o cenário eleitoral e, de repente, né, a gente vir estes nomes disputando uma eleição presidencial. Bom, a gente já está aqui no finalzinho do programa, vou pedir para